O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega a Ilhabela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilhabela sediará a 3ª edição da Vela Show, dos dias 9 a 11 de junho de 2023. E o seu começo foi muito legal, né, cara? É um exemplo aí para muita gente. Você veio de um projeto social. Acho que a melhor forma, a forma mais clara que a gente tem de popularização da vela seria um projeto social, né? Ou deveria ser, né, para todo mundo. Sim, a vela e o mar são para todos. A gente tem essa cultura que virou as costas para o mar. E quando voltou as costas para o mar ficou tudo muito caro e o acesso é muito difícil no Brasil para ter o esporte náutico. Agora, canoa havaiana, stand-up estão aproximando o público novamente do esporte náutico. E a vela tem tudo para dar certo, um esporte ao ar livre, pós-pandemia. Então, é um esporte muito saudável. Tá aí para ser acessível a todos, a gente tem que se ajudar, unir forças. Estamos aí para isso, né? Sim, esse podcast está ajudando bastante, a Vela Show, os clubes, os projetos sociais. Temos mais de 20 projetos sociais no Brasil, já cadastrado na Confederação, fazendo trabalhos muito bonitos. 20, cara? Cadastrados que a gente conhece, que são organizados, fora aqueles informais que já acontecem. Que legal. Fora o Projeto Grael, que já tem mais de 20 anos de história, e aí se você for contar, mais de 19 mil pessoas passaram por lá. Nossa, mudou a vida de muita gente, né, Eu cara? acho. É o projeto social mais antigo do mundo. Tem escola de vela que nunca formou isso. Caramba. E aí, se você replicar como o projeto social é mais pela cultura, não por ganhar medalhas e tal, é mais a cultura marítima, 19 mil são 19 mil famílias. Então, eu lembro que meu irmão começou a velejar depois, a minha mãe aprendeu a velejar porque tanto falar de barco em casa, levava os livrinhos lá do Projeto Grael para casa. E a mãe já começou a ter o linguajar náutico, cuidado com o meio ambiente, ter noções de clima, de respeito, comunicação, todos os talentos que um velejador adquire com o esporte. Sim. Você comentou aí, você e seu irmão entraram no projeto, né? Aqui no projeto, no início, foi em 2001. Já passaram 21 anos. Como que você acessou o projeto? Porque então, o projeto... foi uma raridade, digamos assim, entre a população brasileira, né? Hoje, ou pelo menos na época que você entrou. Ainda mais naquela época, é isso que eu ia falar. Sim, 21 anos atrás, pô. O projeto Grael era pequeno. Só funcionava durante a semana 4 dias, segunda, terça, quinta e sexta, e só tinha o nível básico e intermediário. Se ficasse no máximo 1 ano lá. Então, para conseguir alunos, captar alunos, eles faziam todo início de semestre e iam nas escolas públicas de Niterói. E no início do ano lá, meio do ano, em 2001, eles foram na minha escola, estudava escola pública, Colégio Estadual Machado de Assis, ali no bairro do Fonseca, e eles levaram um Optimist, uma nave espacial. Um garoto ali de 13 anos de idade, de uma escola pública. Para mim, o mar era praia e pescar de vez em quando com meu pai. E a gente mora perto do mar e tem essa dificuldade, né, Samuel? Então, morando perto do mar, as pessoas não enxergam o mar. De costas mesmo, como isso, você falou. aí foi eu, mais 2 amigos meus, Giovanni e Rafael da Hora, que também entraram no curso, são meus amigos até hoje. A gente entrou no Projeto Grael, a gente, paixão à primeira vista. Aula experimental, inaugural, ver o Optimist lá ladeado, só andando com vento. Professor Carlos Sassi, Júlio Sassi, o Carlos é o irmão dele, Júlio Sassi, até hoje com muito carinho, meu primeiro professor. Então a vela tem isso de marcar a vida, então foi muito importante o trabalho dos monitores, gestores de vela. Quem você confia, né, quando você está ali no mar, né? E é quem passa a sua primeira instrução e a confiança. O professor de vela de base, vocês são professores de vela também, a gente pode abrir um horizonte ou fechar ele para as pessoas. E o Júlio Sassi abriu isso na minha vida e foi paixão à primeira vista. Caramba. Eu tinha 13 anos e o projeto só aceitava até 14 anos. Nossa. E em junho, eu fazia aniversário em agosto, meu irmão é 1 ano mais velho, não deixaram entrar, eu tava no limite porque eu era gordinho. Então, ele só tinha um Optimist. E eu tava no talo para andar de Optimist, 13 anos, já fortinho. Eles deixaram entrar. Aí, eu ia ensinando tudo pro meu irmão em casa. E quando acabou 1 ano, eles falaram, tchau, não tem mais o que fazer. A gente, não vou embora, não. Tá louco, aí rapaz? o Rafael... Esse é o risco de começar a velejar, né? Exatamente. Foi picado pelo... Esse é o risco. Acabou pra você. Eu falei, não, acabou não, vou continuar aqui. E a gente insistiu tanto, a secretária, a Márcia, hoje ela não trabalha mais lá, o Axel sempre estava muito
envolvido com o projeto, a gente perturbou tanto que eles criaram uma turma nova que só existiu aqueles 6 meses para ficar com a gente, porque a gente era aquele aluno chato, mas que ajudava. Então a gente ficava indo lá, minha aula, eu lembro que virou monitor, né? Isso, porque minha aula era 2 dias na semana, eu ia os 4. Então eu sempre ajudava o professor e montava um barco a mais sem querer e falava, pô, professor, tem um barco montado aí a mais, pô, posso velejar. E aí de 2 dias velejei 4, e aí eles foram criando turmas. Eu acompanhei o crescimento do projeto, que só eram 2... É culpa dele. O sucesso desses 19 mil alunos, então, é seu. Não, certamente, não, parceria, certamente você tem parte muito importante aí no projeto, né? Até com essa questão de forçar a barra para o pessoal criar outras turmas. É uma pressão que eu acho que mostra, né, Samuel, um pouco do que você representou ali, uma geração, né, que estava meio que carente daquilo, e quando você entra no projeto, o projeto também talvez não estivesse vendo tão adiante, e aí você empurra isso, mostra que, né, é necessário. É um puxão positivo, né? Não é aquele aluno chato ali. Então os professores queriam que a gente continuasse lá também, porque a gente estava ajudando. E aí, com o tempo foi passando, eles criaram a turma intermediário 2, que não existia, intermediário avançado 3, e aí de 1 ano a gente já ficou 2, e aí começaram a ver a importância que a evasão do Projeto Grael era para trabalhar, não era por não gostar. E só pôde identificar isso depois que a pessoa pudesse... Depois de um tempo. Então, porque 1 ano só é curtinho. Depois que começou a ter 1 ano e meio, 2 anos, as pessoas começaram a sair para trabalhar. Então eles viram a carência de um curso profissionalizante, porque mesmo trabalhar, as pessoas queriam trabalhar no ambiente náutico. E aí eu fui também na primeira turma do profissionalizante, que 1 ano foi um pedacinho de cada uma. A gente fez marcenaria naval, a gente construiu um caiaque, com um engenheiro naval foi dar aula pra gente. Então o projeto final da turma, então a gente ficava 1 semestre construindo caiaque. Amigo, então gostei. No final, que nem o pessoal tem na ANE lá no sul, em Itajaí, o projeto final era um caiaque. Então imagina, o que você fez, meu filho? Eu fiz um caiaque, a gente andava no caiaque. Então os caiaques das aulas, que depois começou com a aula de caiaque, porque a gente fazia os caiaques. Então aí, isso foi legal, a gente fez... Aula de natação também tinha isso? Então, a aula de natação, quando eu cheguei... Hoje o projeto tem uma sede bacana, graças ao Torben, e ali todo um trabalho da família que conseguiu comprar o Samanguaiá. Mas na minha época, natação era, vamos daqui até a ilhazinha na frente do Projeto Grael, vamos ver se consegue ir. Vamos, se não, tinha uma parceria com o Corpo de Bombeiros, que pagava a limpeza da piscina, e a gente atravessava a rua, e quem não sabia nadar, ou não tinha ali aquele conhecimento básico de colete, ia até o bote e voltar, que era um teste, atravessava a rua, então até o Corpo de Bombeiros ajudava muito. Tinha o ônus de ter que pagar a manutenção ali da piscina de limpeza, cloro, que era difícil para o projeto naquela época, mas aí o aluno ia nadar, mas como eu já tinha essa noção de natação, eu fui, já passei de primeira e fiz. Então aí a gente participou do curso de mecânica diesel. Mecânica diesel foi depois, foi mecânica de motor de popa. Então o projeto começou a formar mão de obra para o próprio projeto da manutenção, porque tinha carpintaria, tinha fibra de vidro, então a gente fazia os reparos nos próprios barcos. Mecânica de motor de popa, a gente consertava o motor do próprio bote. E isso todo velejador precisa saber, né, Samuel? Sim, e aí começou esse conceito também de capotaria. Tem várias capotarias no Brasil que são ex-alunos do Projeto Grael. Tem aluno, um que entrou depois, o Hudson, hoje ele tem uma loja de toldos lá onde ele mora, porque ele aprendeu a costurar vela. Então o ramo dele hoje não é vela, mas o trabalho dele, o sustento dele hoje é por causa da vela. Vem da náutica. Vem da náutica. Então, os conceitos básicos de marcenaria, você não precisava trabalhar no barco, mas você tinha capacidade do seu primeiro emprego já ter lá um viés. Você pode trabalhar no móvel planejado, você pode trabalhar em reparos de... Quanto falta mão de obra para esse tipo de serviço no Brasil? Eu diria até mais, viu, Felipe? Eu acho que quanta mão de obra né, a gente pode formar, né, para preencher os tantos empregos que podem estar vagos hoje, né, e podem ter de potencial, né, que são trabalhos muito gostosos de fazer, trabalhar com a madeira, com fibra de vidro, fazer os moldes, mecânica, quem gosta de mecânico fica lambuzado de graça porque ele gosta daquilo. Então você despertar esse gostinho ou despertar os talentos para esse tópico, então você começou a fechar o ciclo de formar cidadãos. Então os alunos, eles começaram a não sair por causa de querer trabalhar,
mas eles começaram a ir porque eles queriam um trabalho bom e eles começaram a se profissionalizar. Se qualificar ali dentro do Projeto Grael para poder sair para o mercado de trabalho. Hoje é magnífico lá. Então era junto, hoje no Projeto Grael já é toda uma outra estrutura, mas o aluno que se inscreve no profissionalizante querendo um trabalho, ele tem 2 dias na aula da semana do profissionalizante e 1 é obrigatório a velejar. Então ele aprende a velejar, porque todos os conceitos, quem viaja o mundo sabe, se você botar no seu currículo que você é um velejador, a pessoa, pela cultura, as pessoas que vão te contratar sabem o que é os conceitos mínimos ou básicos que um velejador tem que ter. Coordenação motora, comunicação, proatividade. Trabalho em equipe. Você se programar, trabalho de equipe, são todos conceitos que todo mundo quer no seu escritório, quer no seu trabalho, quer um funcionário tem que ser um velejador. É aquela máxima, né? E aprender a se virar. Aprender a se virar, um MacGyver. Essa aí é o MacGyver. Gambiarra Master. É verdade.